Foi o meu apogeu dentro do Sírio. Eu abdiquei de tudo, Marquinhos, pelo amor de Deus, não vamos perder para esse time. Falei uma palavra aí, eu falei mágica. Foi uma noite mágica. O topo do mundo. Foi o melhor time de clubes que eu joguei na vida. Um exemplo de unidade. Ninguém faz nada sozinho. Naquele dia, o Sírio foi o Brasil. O Sírio é campeão! Carnaval do Ibirapuera! Nós tínhamos todas as vitórias possíveis e imagináveis, né? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano, mas nosso foco era realmente o Mundial. A origem do Campeonato Mundial de Clubes, a Copa William Jones, tem tudo a ver com São Paulo, tem tudo a ver com o Corinthians, porque foi a partir de um amistoso em que o Corinthians derrotou o Real Madrid por diferença de apenas 1 ponto no ginásio do Parque São Jorge que surgiu a ideia de fazer o Mundial a cada ano. Para disputar aquele torneio que era considerado o Mundial, tinha que se ganhar o Sul-Americano, que era uma competição de 1 semana em algum lugar. Eu estava lá nesse Sul-Americano, que foi na Ilha Margarita, na Venezuela. É uma ilha situada perto da costa da Venezuela e era organizado pelo clube local, Guaiqueris. Guaiqueris é uma tribo de índio da Venezuela e era um clube bastante popular e vibrante, e a cidade era uma cidade pequena e não tinha ginásio coberto, então os jogos eram disputados em céu aberto, numa quadra com arquibancada improvisada. Nós não podíamos treinar durante o sol, porque você não aguentava ficar em cima do piso da quadra, que era de madeira, que lá esquentava, você não conseguia ficar em cima. Não tinha vento. Era engraçado, a ilha não tinha vento, então você parecia que você estava num ginasião, assim. Aquele sul-americano, a gente estava ganhando de 9 pontos, faltando 55 segundos. Ganhamos de 1. Os caras errando 2 vezes o último arremesso. O Sírio tinha praticamente 4 titulares, que eram o Larry Williams, o Oscar, o Marcel e eu. E o 5º jogador era o Dodger, que entrava como titular. Nós éramos em 12 jogadores, o Sírio tinha 10 caras do mesmo nível. Se aquela equipe estivesse jogando hoje, claro que na mesma idade, eles ganhariam qualquer título aqui no Brasil. Aquele time, para mim, era melhor que a seleção brasileira. A gente jogava melhor que qualquer seleção que se fizesse no Brasil. E era um time que já começava de 80 a 90, era uma máquina de ganhar jogo. Antes do Mundial, nós fizemos 111 partidas em 1 ano. E nós perdemos 2 partidas só. Você entendeu? Um negócio absurdo. Esse time, ele veio jogando junto desde 77. Então, não é que houve, vamos nos preparar para o Mundial em 79. Foi uma coisa natural, uma decorrência natural. O Sírio disputou com o clube Mocan dos Estados Unidos, teve um de Porto Rico, né, que é Quebradilhas, né, e o clube Bósnia da cidade de Sarajevo. Bósnia tem tudo a ver com Bósnia, que na época Bósnia pertencia à antiga Iugoslávia, depois se tornou independente depois de uma guerra civil. Claro que no período mais próximo do Mundial, os treinos se intensificaram, a dedicação foi maior, as nossas famílias vinham para os treinamentos, então a gente formou realmente uma grande família. E aí foi muito interessante, porque a gente se preparou para aquela coisa, aquele campeonato e tal. E 2 semanas antes, o Marquinhos quebrou a mão. Nós fomos jogar uma partida em Franca pelo campeonato e ele levou uma pancada na mão e ele fraturou a mão. Quando ele teve essa lesão, é óbvio que todo mundo ficou preocupado. Se jogava ou não jogava, porque não tinha substituto à altura do Marquinhos, né? Minha esposa, ela é espírita, perfeito? E ela me levou num senhor para me benzer. Benzer, aliás, conversar comigo, né?
E esse senhor, depois de conversar, né, durante 1 hora mais ou menos, ele falou, você vai jogar. E a partir daí foi tentar recuperar o Marquinhos no mínimo necessário para que ele pudesse jogar. Ele realmente aceitou o sacrifício, o desafio. Todo mundo reconheceu isso e teve o apoio de todo mundo. As fotos, ele aparece, né, com aquele pulso enfaixado e tudo, com aquela garra dele. Então, eu considero que no esporte não basta você ser um talento, ter recursos artísticos, você ser um atleta bem preparado. É importante ter garra. Estamos começando a partida decisiva do Campeonato Mundial de Basquetebol. Sírio e Bósnia da Iugoslávia, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Larry Dodd. Converteu o Marquinhos agora, 18 a 14 para o... O problema é que as dores insuportáveis, né? Você está com a mão fraturada, não tem jeito. Né? E basquetebol é pancada, né? E mais você pega a bola, é outra pancada, né? Que ele vai batendo. Se você tem 2 jogadores, alas, como Oscar e Marcel, acertando tudo do lado de fora, e depois você fecha lá fora, tenta parar o Sírio de fora, aí de repente chega o Marquinhos de curta distância, não errava uma. Larry. Oscar. Erra mais um arremesso. Marquinhos. Converte, Marquinhos. Nós tínhamos a felicidade de ter o Geraldo Félix, que foi o nosso massagista, que também era um amigo meu, era fantástico. E que terminava jogos, terminava treinamentos, ele vinha, entendeu? Já com gelo, água quente, parafina, tudo que vocês possam imaginar para minha mão não inchar. Larry ao lado, deu bola, Marquinhos, lançou, Marcel, tocou. Cesta do Sírio, Marcel, 14 a 6 para o Sírio. Era a época de prova do 3º bimestre. E eu vinha de manhã aqui, a gente ficava alojado lá no próprio Ibirapuera. Eu acordava às 7 horas da manhã, pegava o carro, vinha para Jundiaí, fazia a prova e voltava para jogar. No outro dia tinha jogo, tinha que estudar, imagina. O jogador geralmente treinava uma vez, ou de tarde ou de noite, dependia do número de estudantes para fazer um bom treino, mas jamais teria treino de manhã, de tarde e de noite, como tem hoje a maioria dos clubes. Nós tínhamos uma atividade diária, eu acho que fui precursor do trabalhar fim de semana. Então nós trabalhávamos praticamente 7 horas da noite, 7h30. Era uma época a gente podia dizer, de profissionalismo marrom. Era um esporte amador ainda, considerado amador em termos internacionais, exceção da NBA. Então todo mundo ganhava, mas o basquete servia como um meio, não um fim. Você não jogava basquete para sobreviver, o basquete te ajudava a sobreviver. E se pensar bem, aquele time, você botava a folha de pagamento, só tinham 2 jogadores que ganhavam dinheiro ali, era o Larry Williams e o Marquinhos. Mas eu não ganhava nada quase. Faltava dinheiro todo mês. Eram outros tempos. Os jogadores, todos os jogadores que por aqui passaram, todos fizeram faculdade. Mais um arremesso perdido, mas é incrível. E o Marcel não está disputando um bom campeonato, hein? Sem dúvida nenhuma, o Marcel com problema de estudo, não tem treinado demais. Atrapalhou um pouco o desempenho, né? Eu fiz só uns 20 pontos por jogo. Eu tive uma média de 23 pontos por jogo naquele campeonato. O Marcel estava estudando medicina, eu já era engenheiro civil formado, o Paulo Esteves já era engenheiro civil formado, o Marcelo Vido estudando engenharia, o Agra fazia direito. Eu era o mais velho da equipe, eu tinha 29 anos na época. O fato de ser capitão, acho que foi uma coisa que aconteceu, uma decorrência normal. Quer dizer, de todos que lá estavam, quer dizer, eu era o único, vamos dizer, que a gente chama prata da casa. Dodd, tá zona morta, converte Dodd, 55 a 58. Esse jogo eu não iniciei. O Cláudio optou por pôr o Mike, o americano que veio para esse Mundial, que foi o único reforço que veio, para tentar conter o melhor jogador da Iugoslávia. Elibazic, este é o grande nome da equipe da Iugoslávia.
5 minutos aí eu entrei, porque o americano fez 3 faltas, e a minha obrigação era marcar o cara, não deixar ele jogar. Dodge já vai para a marcação. Mesmo jogando em casa, naquela oportunidade, as equipes europeias eram muito mais superiores que as equipes brasileiras. Entre elas, evidentemente, o Sírio, que era a melhor equipe naquela oportunidade. É incrível, mas é incrível o aproveitamento da equipe da Iugoslávia, uma coisa perfeita. Esse time era base da seleção da Iugoslávia, né? E joga que nem um jogo de xadrez, é tudo. E vai concluir, alguém vai concluir com a maior tranquilidade do mundo pela maneira, pelo estilo, pela filosofia de jogo que tem o iugoslavo. É a escola muito parecida com a escola americana de jogo. Um basquete de transição, não é um basquete de força, é um basquete técnico. 45, Bosna já tem 10 pontos de vantagem a equipe da Iugoslávia. Fui fazendo falta e tal, isso até a metade do segundo tempo, quando aí entrou o Sayani também, porque eu tinha feito também 5 faltas. O Sayani, para quem conhece o Sayani, sabe que ele era um jogador diferente. Ele era um armador, mas não era tanto armador. Ele era um 2, mas não era tanto um 2. E ele acabou fazendo com que o Sírio mudasse o jeito de jogar. O Dodge era um jogador mais forte, mais de contato, e o Sayani mais habilidoso. Larry, Marquinhos lançado. Virou bem o jogo, Sayani. Gol, Sírio, igualando. 60-60. Ele foi, inclusive, para a Olimpíada de Moscou, em 80, né, com a seleção brasileira. E era um jogador de muita agilidade, né? Ele era um jogador rápido, envolvente, bom jogador frio, jogador que não tremia. E você sabendo que você vai encontrar aquele cara, onde você estiver. O Sírio ganha a bola. Sayani levando, pintando, penetrando, lançando, Marquinhos. Sexta do Sírio, passa a frente. 62-60. O jogo equilibrou, defeito, e ele não saiu mais. Ele não era titular, não era cotado nem para jogar. Eu roubava a bola e dava assistência, né, que era o meu forte. O Sírio não consegue prender a bola. Agora o Sayani roubou, trabalhou. Vai lá, se fizer essa cesta, melhora muito a situação. Oscar. Tenta e converte, Oscar. Primeiro que era o maior sacana do time, era o Sayani. A gente chamava ele de Zé Galinha. Né? Ele fazia aquela coisa que... Pra você ter uma ideia, ele fazia racha de carro. Ele tinha um Maverick quadrijet. Ele parava no posto, o barulho do motor assim. Ó. E naquele Mundial, ele foi importante pra caramba. Indiscutivelmente, foi a melhor partida que eu fiz na minha vida, foi com o Bosna. E no final, a último arremesso, que o Oscar pegou um rebote no arremesso errado e sofreu falta. Falta! Vai arremessar Oscar. Eu não vou falar mais nada. Vocês ficam vendo a imagem aí e aguardando. É o silêncio total agora, tá? Naquela época se chamava o lance 3x2, ou seja, se você errasse o primeiro lance livre, você ainda tinha 2 para tentar fazer os pontos. Eu estava tranquilo, hein? A bola tremia sozinha. Eu estava tranquilo. E naquele dia, o Mortari tinha feito um exercício de lances livres. E eu tinha sido o último do time, o pior do time. Quando eu estou para arremessar um lance livre, o Zé Galinha, o Sayani, passa atrás de mim e fala: Oscar, lembra que hoje de manhã você foi o último no lance livre? Filha da mãe, cala a boca! Quer ganhar ou perder o jogo, pô? Porque o Oscar é difícil errar lance livre, né? Não tem jeito. Eu só falei, queixão, boa sorte. Então, não tem jeito, ele nunca errou, não ia errar naquele momento do jogo, né? Mais um, gente. Só mais um. É empatada a partida, 88-88. Aquela frase que eu tenho há anos, que é o único jogo que termina e não acaba, né? O basquete tem a bola morta, o cara arremessa, acaba o jogo e a bola continua viva até chegar no ar. O cara jogou do garrafão dele. Pá!
Ao começar a prorrogação para decidir o título mundial de basquetebol de clubes, Sírio e Bosna, 88-88. Eu, cada vez que tem prorrogação no basquete, eu estou torcendo por algum, eu quase morro do coração, né? No início da prorrogação, o Oscar tem aquela febre de 39 graus que ele tem, que ele fica todo vermelho, e aí ninguém segura o bicho. Tem hora que começa a cair tudo, rapaz, dá um desespero nos adversários enfrentando o Brasil dessa época, e Sírio dessa época, que ninguém para, né? Ninguém consegue parar, a fome de fazer cesta desses caras. Marcel, Oscar, da zona morta, tenta, converte Oscar, 94 Sírio, 90 para o Bosna. Ele fez 4 cestas em seguida no começo do jogo, que deu uma tranquilidade para a gente controlar a prorrogação. 2:35 para acabar. Temos a posse de bola. Aproveitando este ataque, praticamente é uma decisão. Oscar, de longe, converte Oscar. 96-90. Nós jogamos talvez os melhores 5 minutos que eu vi algum time jogar. A gente não errava ataque, a gente ia pro ataque sexta, a Bosna vinha aqui e errava, a gente ia lá de novo sexto, Bosna vinha aqui e errava de novo. Rodopia, ganha Marquinhos o rebote. Um jogo como aquele ali, você conseguir pegar rebotes, entendeu? Sabe, com uma mão só. Como é que... Não, eu fico feliz porque eu sei que eu ajudei a equipe. Ele fez double-double. Ele pegou uns 12 rebotes, fez uns 20 pontos. Mão quebrada. 12 para arremessar, 10, penetra Marcel, sexta do Brasil, 98-90. 1 e 14. Eu, Marquinhos e Oscar, a gente, quando funcionava 100%, não tinha para ninguém. Vai a equipe do Sírio para o ataque, penetrando Sayane, Marquinhos, chuta Marquinhos, ganhamos o campeonato, 100-94. Nos segundos finais, o Sírio já tinha garantido a vitória, né? Entendeu? Que teve aquela paralisação. Ali você não consegue dimensionar o que aconteceu. Você está num estado de euforia tão grande, certo? Que você quer abraçar sua filha, sua mulher, seus amigos, né? Parece que você começa a flutuar. Crise de choro do jogador Oscar, mas é uma coisa impressionante. Olha o rapaz como é que tá. Aquilo era um sonho, né? Era um sonho mesmo. E naquele momento eu me sentia lá nas nuvens, porque não tinha vitória maior que aquela. O Oscar extravasou dentro da quadra, né? Mas todos nós choramos depois. Né? Mas você naquele momento ali, você quer o quê? Né? Você quer concretizar a primeira vitória para depois você desabar. Saída de bola, Varajic tentando, arremessando o Varajic, convertendo 2 mais para a equipe da Iugoslávia. No tempo do técnico, eu falei, a cesta vai cair, eu bato o fundo bola, porque eu já sabia que a gente não podia botar a bola em jogo. Então o Marcel, inteligentemente, segurou a bola. Então o tempo que ele segurou, ainda ele teria 2 segundos de sobra para repor a bola no jogo. Então aí o jogo terminou, dentro da regra, não houve nada de anormal. Foi um ato de inteligência dele, como sempre, né? E aí teve aquela invasão lá que ninguém entendeu mais nada. Termina! Sírio, campeão mundial de basquetebol! Um carnaval na quadra. Nego querendo abraçar, levar a camisa. Com certeza o tênis, a meia, o calção eu saí. Mas e essa camisa que nós estamos vendo aqui é a camisa da final. Essa aqui que joguei, consegui ter ela. Na verdade, o time não ficou unido quando acabou o jogo, ficou espalhado, né? Um para lá, um para cá, correndo, gente tentando te entrevistar, uma euforia maravilhosa, total, né? Um abraço demorado, Marcel e Oscar. Ele só repete, nós somos campeões do mundo. Um cara que tem 22 anos, você nem sabe as coisas que você é capaz de fazer, né? Você não consegue ter a noção da grandeza do que você fez. Eu com a mão levantada, eu estava protegendo a mão, entendeu? Que eu estava com medo daquela hora ali, alguém chegar e... Ali eu senti medo. A invasão da quadra é espontânea, porque muita gente tem medo, né? Cada vez que tem uma invasão de campo, invasão de quadra. Mas aí era uma festa que saía do coração das pessoas. Todo mundo foi envolvido, acho que derrubaram até a mesinha, não sei, não tenho ideia, não lembro.
Mas foi a conquista de um título, pô, em casa, não é? E aí isso é um motivo de comemoração, de euforia, de alegria, de tomar um porre, de cair. Eu, como capitão do time, eu não consegui receber a taça. Não teve premiação. Aquela de ter terceiro, segundo, primeiro, que o time sobe, recebe a medalha. Não teve isso daí. E o gozado, né, que estava cheio de segurança, polícia militar, né, numa época que raramente tinha segurança particular, era mais polícia militar. Mas que hora que começou a pular o guarda olhava para lá, tinha 10 pulando desse lado aqui, pulando a cerquinha do Ibirapuera. Nesse jogo aí do Ibirapuera, ele superou grande parte do público que houve, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de 63. Os Jogos Pan-Americanos de 63 foram realizados em São Paulo e o campeonato de basquete no Ibirapuera. Para chegar no Ibirapuera aquela noite me lembro que era complicado você chegar, não tinha lugar para parar carro. Naquela época, hein? Naquela época. No dia do jogo da final, eu levei a garotada para assistir a final. Assistiram fora da quadra, mas né, pertinho, né? No entanto, eu pergunto, eram todos torcedores do próprio Clube Sírio? Todos eram descendentes de sírios ou libaneses? A resposta, não. Nós tínhamos bandeiras do Corinthians, bandeiras do São Paulo, bandeiras do Palmeiras. Então, o Sírio realmente representou o Brasil naquele momento. Se dependesse só da torcida do Sírio, ia talvez encher o garrafão. E não a quadra toda, como sumiu a quadra. O que houve é que tinha um pessoal da Camisa 12 que frequentava o Sírio na época. Uma garotada que era sócio da Camisa 12. E os jogos marcados no Ibirapuera, eles achavam que precisavam de um incentivo maior. Então eles bolaram convidar uma torcida para levar bateria, para levar bandeira. Esse apoio da torcida na Camisa 12 do Corinthians, ela veio num momento chave para nós, né? O ginásio cheio, né, a torcida, né, inflamada com umas músicas que o pessoal cantava, e nos deu realmente uma chama interna muito grande. Fomos lá torcer para o Sírio, então não gritamos Corinthians, as bandeiras eram do Corinthians, tudo bem, mas não gritamos Corinthians, gritamos Sírio. E mesmo no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, estavam todos torcendo para o Sírio. Era um time que não tem bandeira de futebol, então todo mundo torcia para o Sírio. Uma alegria total lá dentro do vestiário. Aí depois a gente foi todo mundo para uma pizzaria lá na Avenida Santo Amaro, a Paulino, que existia na época, com os familiares. Aí, conforme os jogadores iam chegando, tinha um diretor lá que tinha um sino, aí ele badalava o sino, aí todo mundo batia palma. Você não pode imaginar, entendeu, os dirigentes que nós tínhamos. Nós tivemos aqui o Rui Dípia, Arthur Andreotti, o Delóis Albano. Você não tem noção. Você não tem noção. Entendeu? O negócio, o pessoal nos carregava no colo. Aquela semana depois foi sensacional, porque o que a gente teve de homenagem... O grande segredo de uma equipe vencedora é por aí. O apoio dos diretores, que sempre estavam presentes, eliminando todo e qualquer problema que pudesse haver com qualquer jogador ou com algum familiar seu. Eu serei eternamente grato ao Sírio por tudo aquilo que eles fizeram para a minha carreira, pela confiança no meu trabalho. Eu era muito jovem, estava com 30 anos. Pô. O Cláudio Mortari foi uma excelente contratação, porque ele tinha conhecimento, ao mesmo tempo ele tinha também autoridade para comandar a equipe, né? Era o melhor técnico possível para estar naquele time. Se era o melhor time do Brasil, o melhor técnico do Brasil era o Cláudio Mortari. Foi talvez a penúltima grande conquista do basquete brasileiro, antes de Indianápolis, no Pan-Americano de 87, que foi a última grande conquista dessa geração Marcel Oscar. E o que aconteceu? Depois disso, as grandes estrelas do basquetebol brasileiro começaram a sair. O técnico daquele time do Bosna Sarajevo, o senhor Bogdan Tanjevic, quando foi treinar uma equipe italiana, ele falou para o presidente do time, ó, tem um menino no Brasil que chora e joga, é um caminhão, eu quero esse cara. O Marquinhos já tinha jogado na Itália, estava voltando para o Brasil, queria voltar de novo para a Itália, e conseguiu. Eu e os caras, a gente queria jogar na Europa. Então esse pessoal todo foi jogar na Europa. Muito certo, claro. São profissionais, foram ganhar seu dinheiro.
E aí me ofereceu um contrato que eu, abri o olhão assim, pá! E acabei indo para lá e acabei ficando 13 anos na Europa, né? Jogando em times muito inferiores ao do Sírio. Mas se o Sírio pagasse, eu não teria saído do Brasil nunca. E aqui, na verdade, enfraqueceu o nível do nosso basquete. Diferentemente do que ocorreu com o vôlei, que quando teve a geração de prata, na época o presidente da Confederação de Vôlei era o Arthur Nussmann. E eu sei que ele obrigou esse pessoal do vôlei a ficar no Brasil, que se eles fossem jogar no exterior, não mais jogariam na seleção brasileira. Foi meio que uma trucada em cima. E durante muito tempo, o vôlei foi apoiado pelo Luciano do Vale, por meio da TV Bandeirantes, então o vôlei ocupou um grande espaço, inclusive chegaram a promover um jogo entre Brasil e União Soviética no Maracanã, recorde mundial de público, aquele negócio todo. Mais tarde, a TV Globo se interessou e resolveu dar todo esse apoio ao vôlei. Então, em função disso, é que o basquete perdeu grande parte do espaço. Eu não digo que poder-se-ia comparar ao futebol, mas por ser o segundo esporte do Brasil, naquela época, era o futebol e o basquete. Hoje é o futebol e tem mais 200 na frente do basquete. O basquete ainda teve um respiro até a Olimpíada de Atlanta em 96. A gente conseguiu, era o Ari Vidal, o técnico, conseguiu levar o Oscar. E o Brasil teve uma boa presença. O feminino, principalmente, foi medalha de prata, que é a maior medalha do basquete do Brasil, é a medalha de prata do feminino, com Hortência e Paula. E a partir daí acabou. Acabou a direção, porque aí os dirigentes da CBB acharam, agora nós vamos tirar proveito disso tudo aí pra gente. E deixaram de lado. Se você vê o presidente da confederação fazendo besteira, você sabe que não vai dar certo. Se você vê isso, primeiro você fica revoltado com esse cara que está lá, que nunca jogou basquete na vida, que nunca fez nada no basquete e está lá presidente da confederação. Hoje não, hoje nós temos um cara que jogou basquete. O Gui Peixoto foi um bom jogador de basquete. Então agora estou muito mais otimista porque ele mudou o estatuto e o basquete hoje é a única confederação onde votarão técnicos e jogadores. Espera para ver como o basquete vai melhorar. Tenho certeza absoluta que o basquete vai melhorar. Se não melhorar, então não tem mais nada o que fazer.